Oi, pessoal! Bom, vocês tanto pediram, nós vamos falar de um assunto que sempre gera muita dúvida, eu tenho milhares, e vai ser um bate-papo super legal sobre cuidados com a barba. Ter, não ter, como cuidar dentro de casa, como cuidar no barbeiro, como fazer, como não fazer. E essa cadeira está aqui porque ele vai fazer a minha barba aqui dentro do meu closet enquanto a gente conversa sobre o assunto. No closet com o Cadu. Então vamos lá, Dario. Vamos lá, Cadu. Dá uma olhada aí na barba. Cadu, eu quero que você me conte um pouquinho. O que você está sentindo da barba? Você tem feito em casa, não? Eu limpo às vezes em casa, né? Tá? Tiro o excesso quando eu não consigo fazer com você, eu tiro o excesso. Às vezes tá inflamando. Você acha que tá inflamado hoje? Aí embaixo? Olha, sua pele melhorou muito, viu, Cadu? Mas ainda você precisa continuar fazendo uma esfoliação, tá? Aham. Essa esfoliação, ela retira a pele superficial e faz com que o pelo não encrave, tá? Isso é muito importante. Então é legal sempre, mesmo quando eu vou fazer em casa, pegar Fazer um uma esfoliante e passar antes, depois Isso. começar a fazer a barba. Toma cuidado com o esfoliante, Cadu. Ah. Para ser um esfoliante que possa usar todos os dias. Tá bom. Tá? Porque se você usar aqueles que têm as pedrinhas muito finas, pode agredir tua pele. Ótimo. Então uma pedrinha tem que ser um pouco maior e com menos quantidade. E aí você esfolia todos os dias. Tá? Ótimo. Porque Beleza. aí o teu pelo não vai encravar. Tá? Esse é o primeiro passo. A gente tem feito algumas coisas na tua barba. Né? Sim. Deixando ela mais longa, ou deixando um pouquinho mais arredondada, o bigode com um detalhe. O que você tem achado disso? Não, hoje eu gosto de fazer daquele esquema degradê que dá uma prolongada no queixo, né? Tá. Que você deixa aqui um pouco Tá. mais baixo e aqui Mais na área do longo, aqui queixo a parte do alonga, né? Tá. Que esse é um dos formatos que a gente pode fazer na barba. Hoje ele tá mais arredondado que você fez da última vez, não é isso? O que a gente pode fazer, se você gosta desse detalhe, é começar a diminuir essa parte da lateral, para deixar a parte do queixo maior e a gente consegue alongar o teu rosto, seguindo sempre linhas retas, tá? E outro detalhe muito importante que as pessoas esquecem é que a linha certa para se fazer a barba na parte de baixo é na altura da mandíbula. Isso é muito importante. Isso eu não sabia não. Porque senão a pessoa não tem papo, não é gorda, não é nada, e ela deixa arredondado e cria algo que não existe. Com o movimento assim do Com rosto, o movimento né? do rosto. E quando você olha de lateral, acaba fazendo esse papo. Então eu acho que quando a gente segue a altura da mandíbula, fica perfeito, porque quando o seu rosto volta, fica totalmente enquadrado. Cadu, só para reforçar a questão da altura da mandíbula, tá? Que eu falei, é abaixo um pouquinho da linha da mandíbula, tá? E quando você levanta o pescoço aqui, é como se fosse um V. Você não faz uma linha reta. Quando faz essa linha reta, cria esse ondulado aqui na parte de baixo. Então é quase que um dedinho abaixo da mandíbula, tá? Tá. Essa linha. E aí fica realmente perfeito o desenho, tá? Então, ó, pessoal, passa os dedos aqui na barba, passou o osso da mandíbula, logo depois, aqui assim, ó. Uma coisa interessante é a pessoa ir até o salão, ter essa avaliação que a gente está fazendo aqui, faz o desenho e a pessoa faz a manutenção em casa. Ah, eu fiz isso quando eu fui pra Semana de Moda na Europa, Então, lembra? porque aí você deixou segue. marcado e até quando eu voltei, você falou, nossa, você conseguiu manter, eu né? achei que você não ia Eu conseguir, deixei mas marcadinho. Cadu, eu vou usar aqui o esfoliante, Ótimo, tá? beleza. Precisa estar com o rosto umedecido. O esfoliante você pode usar no banho ou simplesmente na hora que você estiver fazendo a barba. Mas use sempre na parte do pescoço, tá? Quando eu faço a barba em casa, eu curto fazer no banho, por causa da história da água tá mais Você aquecida. Eu recomendo que você termine o banho para você poder olhar no espelho, a não ser que você tenha um espelho que Eu não tenho um embace. espelho dentro do box. Ah, então fechou. É isso. Eu tenho uma dica ótima, gente. Eu tenho um espelho. Se você não conseguir um espelhinho que não embaça, você pega o sabonete, passa ele nas mãos, bastante sabonete, espalha o excesso com as mãos e pega um pouco de água e joga e tira a espuma. O espelho não embaça. Tá brincando. Durante uns 2, 3 minutos o espelho não embaça. Eu nem lembro quem me deu essa dica, mas já faz tempo que eu uso. É muito boa. Funciona, viu? Podem fazer. Vou falar com você uma coisa muito importante, de Ótimo. verdade, em relação a salão de cabeleireiro, barbearia. Quando eu comecei, a gente tinha uma navalha desta, tá? E trocava a lâmina, que era para trazer uma segurança para as pessoas, tá?
doenças, hepatite, muitas doenças. E tem doenças que são muito silenciosas, né? Então eu corri atrás para fazer o quê? Para comprar navalhas que são todas de inox, Pra botar na autoclave. para colocar na autoclave. Então eu uso uma por cliente e ainda troco a lâmina. Gente, pra quem não sabe, a autoclave é uma máquina que se coloca materiais de inox de salão, como alicate, aquelas espátulazinhas pra fazer a unha, Isso. e agora também a... como é que chama isso aqui? Já esqueci. Navalha. A navalha? Pra desinfetar, justamente para não fazer nenhuma contaminação com o cliente e fazer cruzamento também, né, de bactérias. Sim, de... realmente a autoclave é o equipamento mais seguro que existe, Cadu. Ótimo. Então a gente aqui tem segurança. Então quando a pessoa for no salão, tem que observar esses cuidados. Gente, importantíssimo. Tá? E aí eu vou usar em você. É claro que aqui já tá tudo esterilizado, já tá tudo pronto para ser usado, que a gente não brinca, a gente não tem tempo a perder e a gente se cuida. Eu acho que, Cadu, tem muita gente também que tá tirando a barba, né? Que é importante as pessoas saberem como é que faz isso em casa. Tirar totalmente. Às vezes a pessoa acha que tem um rosto saudável ou uma barba totalmente limpa, precisa escanhoar. Já ouviu falar essa palavra? É fazer contra o pelo. Então, exemplo, tem um nascimento do pelo. O pelo ele desce aqui, ok? Se eu fizer contra, eu estou escanhoando. Então muita gente acha que precisa ter uma pele de bebê para ter uma barba bem feita. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a pessoa tem que fazer algo para que o rosto fique limpo e saudável. Sabe que é muito legal a história de ter barba, eu gosto bastante, porque eu adoro a história do processo da barba. Eu gosto de ir na barbearia, eu gosto de dedicar esse tempo. É um Pra ritual, mim, né? desse ritual, exatamente, desse ritual, desse cuidado, né? E eu acho legal que os brasileiros compraram essa ideia e se dedicam, né, a cuidar da barba, porque aí começa a cuidar da barba, começa a cuidar do cabelo, começa a cuidar dos pés, começa a cuidar das mãos, começa a cuidar de si. Né? Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver com condição sexual, não, gente. Se cuidar é algo que você tem que... Os cuidados e a moda têm que ser usados como aliados pra você. É isso. E aí? Bastante barba, né? Bastante barba não, bastante produto, bastante espuma. Barba também. Você sabia que antigamente, foi até legal eu ter falado isso, antigamente eu achava que eu não poderia ter barba, porque eu tenho umas falhas aqui perto do queixo. Eu falava, gente, eu não tenho barba suficiente pra deixar crescer. E na verdade era uma ilusão, eu que não sabia mesmo, que dava até pra tampar essas falhas. É só você fazer uma história de jogo de fios. Você me ensinou, eu né? Eu escuto muito isso das pessoas também. Em falar que, não vou deixar porque minha barba é rala. Muitas das vezes não. Por isso que precisa da avaliação de um profissional. Deixa crescer. Vai marcando a parte do pescoço. Tenha paciência. Que fica legal. Dario, então é sempre importante fazer, independente se faz em casa ou se faz com a lâmina, é importante sempre fazer na direção dos fios, né? Sim. Tá. Porque senão encrava, é isso? Porque você acaba tirando o fio mais do que o necessário. Então o que acontece? Ele fica por dentro da pele. Aí quando você faz ao contrário, quando ele fica por dentro da pele, quando ele vai crescer, ele encrava. Cadu, vamos falar um pouquinho aqui dessa linha da parte de cima? Vamos lá. Como é que é? Tem gente que gosta... Então, que efeito que ela dá? Porque tem gente que gosta de usar ela... Tem gente que nem faz. Eu gosto de deixar um pouquinho mais baixo para deixar mais desenhado. Mas isso ajuda no desenho, no efeito? O que acontece? Depende muito da quantidade de barba que a pessoa tenha. Tá? Começa por aí. Tem gente que tem barba próximo ao olho. A quantidade de barba é muito grande e ela vem muito alta. Nossa, Tony Ramos, né, gente? Barba Tony Ramos, sai do olho. Então o que acontece? Quando a pessoa tem essa quantidade de pelo próximo ao olho, eu indico que a gente desça o desenho e faça essa marcação, ok? Tá. Você é uma pessoa que tem pouca barba na parte da bochecha. Então assim, ele já tem uma linha quase que pré-definida. Desculpa, gente, nasci assim. Tá. Reclama com Deus. E aí o que acontece? Só você, Cadu. E aí o que acontece? Essa parte da bochecha,
No teu caso, a gente tem que limpar os pelos que estão passando apenas, Tá bom. tá? Numa linha reta. Eu vou dar uma ajustada no pelo da sua barba pra gente fazer ela mais alongada, tá? Porém, quem for fazer isso em casa, pode usar qualquer maquininha. Você tem maquininha em casa? Tem. Tem, né? Então, assim, é sempre colocar num número maior que você tenha e ir descendo aos poucos. Muitas pessoas acabam, vou escolher o 3. E na hora que coloca o 3, acaba arrancando a barba. Já fiz isso. Cadu, você tá querendo deixar mais alongada, certo? Tô querendo dar um efeito maior no queixo. Como é que a gente vai fazer isso? A intenção é que a lateral, essa parte da bochecha, ela fique mais rala, menos pelo, tá? Tá. Então, assim, exemplo, você tá querendo deixar ela crescer um pouco mais. Você vai usar uma máquina um pouco mais baixa na lateral e não vai passar na parte do queixo. Tá? Entendi. Então você vai passando aqui e olhando no espelho até que se enquadre conforme você quer. Mas não deixa muito rala para não ficar uma coisa muito baixa aqui, muito cheia Pra não aqui. ficar desproporcional. E tenha paciência, né, para que isso cresça, para que quando essa parte do queixo crescer, você não precise deixar tão curto a parte da bochecha. Gente, é legal porque isso é uma alternativa para quem tem pouco queixo, que alonga e alonga mesmo. A fisionomia do rosto muda completamente. É tão verdade que, olha só, nessa imagem aqui eu deixei na época que eu estava na semana de moda, como eu não tinha o Dario lá comigo, me acompanhando, me seguindo para fazer minha barba, eu fui deixando ela crescer, principalmente na região do queixo. Então vocês podem ver que a minha fisionomia muda completamente. Ficou uma cara mais máscula, o rosto fica mais quadrado. Então, é de fato uma super alternativa para quem acha que tem o queixo pequeno ou o queixo para dentro, entendeu? Então, vale, pois a diferença fica muito nítida. Eu gosto bastante. E... Só para acrescentar, isso que você está falando que é interessante, para os gordinhos, alonga o rosto. Alô, galera que tá acima do peso! Eu tava, viu? Agora tô no projetinho, ó, já perdi alguns quilos. Então também é bom saber disso, eu não sabia não. Linhas retas e alongamento aqui na parte do queixo. Eu tô usando a tesoura, tá? Mas você vai fazer isso com máquina em casa. Eu tô tentando fazer algo mais artesanal. Lógico, né, gente? Tem que aproveitar que ele tá aqui, né? Todo dia que o Dario vem com uma cadeira aqui pra minha casa, não. Pra fazer minha barba, então eu quero arte mesmo. Inclusive, eu gostaria que vocês comentassem, quem tá assistindo, vocês preferem homem com barba ou sem barba? Também queria saber de quem tá assistindo. Comenta aqui embaixo, ó, facinho, vai, rapidinho. Eu quero saber. Agora sim, Cadu, se você tiver uma maquininha, que nem eu te falei, parecida, ou... Prima. Né? A minha não é tão sofisticada, não. Você consegue colocar o número que você acha melhor, que seria o mais alto, né? Aqui. E fazer aquilo que eu te falei. Passar e abaixar o pelo da lateral. Só que toda máquina de acabamento, ela tem a zero. Então quando você entra aqui, ela tem a zero. Essa zero é para dar acabamento. Então é a hora do bigode. Então quer ver? Vamos lá. Olhando no espelho, você vai fazer isso, tá? Com a zero, bem rente e sem subir. Sempre com calma. No teu caso aqui, eu deixo aqui mais compridinho, então eu vou colocando pro lado essa parte do final do bigode, tá? Uma coisa bacana depois que você faz a barba, que você utilizou o produto que é o pré-shave, e depois a espuma de barbear, o legal é enxaguar o rosto, tá? Acho que eu vou pedir pra você fazer isso. Dou uma enxaguada? Vou lá então, já volto. Bom. Rosto enxaguado, mais ou menos seco, eu fiz com pressa. Secar direito. Na verdade eu deixei pra você. Ah. Dario então agora é o pós-barba. Tá. Qual a finalidade do pós-barba? Então, depende muito do produto. Tem produtos que são mais completos e outros não. Mas assim, a finalidade realmente é acalmar. Tem produto que até cicatriza. Tem alguma coisa para cicatrizar aqueles cortezinhos que a gente acaba fazendo. Entendi. Né? Aquelas bolinhas. Aquelas bolinhas. Então assim, tem até pós-barba que tem, de repente, um remedinho ali para acalmar. Tá? A gente vai usar aqui e focar na parte do pescoço, tá? Então, gente, ó, focar o produto onde você passou a navalha ou a lâmina, tá? Isso. Que é aí que precisa o produto agir. Normalmente o pelo da barba ele é mais grosso.
e tende a ser mais poroso. Então eu vou passar aqui um óleo para finalizar o pelo da tua barba, deixar ele mais hidratado. Então vamos lá. Dario, quanto você acha que a pessoa que não pode investir muito agora em produto consegue gastar para conseguir fazer uma barba boa em casa? Eu não vou falar de marcas, mas assim, existe coisas que são baratas, mas que E que funcionam. são boas. Gente, que é uma coisa que o brasileiro tem a mentalidade, que só porque custa barato não é bom. Sabe? E não é bem assim, né? Hoje nós temos produtos no mercado super acessíveis, tanto quanto aparelho de barbear, pós-barba, esfoliante, espuma, gel, até sabonete. Eu até peguei, sabia que tem um sabonete? Eu nem sabia. Você falou. Eu até arrumei um sabonete que também tem um preço super bacana e funciona pra quem tem esse hábito que pegou do pai de fazer com sabonete. Ó, tem sabonete próprio no mercado pra fazer a barba e você não precisa gastar muito e vai se cuidar. Com certeza, eu acho que vale muito a pena. Acabou? Acabou. Ficou Gostou? bonitão? Eu acho que eu gostei, né? Ainda não vi no espelho. Tem que confiar, hein? Mas eu confio, tanto que você tá aqui, meu querido. Dario, adorei. Cadu, Obrigado. sempre. Viu? Adorei estar aqui também. Espero que vocês aí de casa tenham curtido as dicas aqui com o meu super expert Dario do Estúdio Beca. E, pessoal, o programa é novo, então eu quero saber a opinião de vocês. Comentem, elogiem, critiquem, deixem sugestões, perguntas, dúvidas, porque eu quero ajudar a esclarecer, junto sempre com alguém que saiba bastante do assunto, todas as dívidas é ótimo, todas as dúvidas de vocês. Dívida não, gente. Então, ó, comenta aqui embaixo, tá certo? É isso, até o próximo no Closet com Cadu. Valeu, querido. Gente, o próximo no Closet com Cadu é com esse doce de ser humano chamado Sofia Abraão, que Tá até a Chloe tá imperdível. louca e vocês têm que ver, ela me contou um monte de segredos Ui. e ainda montou um look lindo pra mim. É isso, agora é com vocês.